E aí, galera? Beleza? Aqui é o seu brother de sempre e hoje segura o coração, porque a história que eu vou contar é daquelas que fazem a gente estufar o peito e sentir um orgulho danado de ser brasileiro. O título desse vídeo já é uma porrada, né? 3 americanas com pânico de vir ao Brasil, mas um taxista as fez chorar. E cara, não é clickbait. É a mais pura e emocionante verdade. Essa é a história de como o famoso jeitinho brasileiro, na sua melhor forma, o nosso calor humano, curou o coração de 3 garotas que chegaram aqui esperando o pior. Então ajeita aí na cadeira, pega a sua bebida que a viagem vai começar. A nossa história começa em Nova York, no meio daquela selva de pedra frenética. 3 amigas, Catherine, Melanie e Naomi, planejavam a viagem de suas vidas. Elas eram jovens, cheias de sonhos e com uma vontade imensa de explorar o mundo. Já tinham carimbado o passaporte em vários países da Europa e da América do Sul, mas a Ásia e o Brasil ainda eram territórios desconhecidos, um mistério a ser desvendado. O plano original era uma jornada de contrastes, 10 dias divididos entre um país europeu conhecido por sua eficiência fria e, em seguida, o caos tropical e vibrante do Brasil. O primeiro destino foi uma metrópole no norte da Europa, um lugar de arquitetura impecável, transporte público pontual e uma atmosfera, digamos, gélida. Catherine, a mais pragmática do grupo, achava a eficiência fascinante. Melanie, a mais sensível, sentia uma solidão estranha no meio da multidão. E Naomi, a otimista, tentava encontrar beleza na ordem, mas o que encontravam era uma indiferença cortante. As interações eram transacionais, os sorrisos eram raros e os bom dia pareciam mais uma formalidade do que um desejo sincero. Em um restaurante, um garçom suspirou com impaciência quando elas demoraram um pouco mais para escolher o prato. No hotel, a recepcionista respondeu às suas perguntas olhando para a tela do computador, sem um pingo de contato visual. Eram invisíveis, apenas mais um número na engrenagem perfeitamente funcional da cidade. O golpe final veio no aeroporto, ao despacharem as malas para o voo que as traria ao Rio de Janeiro. A mala novinha em folha de Melanie foi arremessada na esteira com uma brutalidade chocante. Quando a pegaram na esteira de bagagens do galeão, horas depois, o resultado era desolador, uma das rodinhas estava completamente arrancada, e um amassado profundo deformava a lateral da mala de Naomi. Foram ao balcão da companhia aérea, esperando um pedido de desculpas, uma solução. A resposta que receberam foi um balde de água fria. Lamentamos, mas não podemos oferecer compensação. Na próxima vez, tenham mais cuidado, disse o funcionário com uma frieza que congelou a alma delas. Na próxima vez, murmurou Naomi incrédula. Quem deveria ter mais cuidado são vocês. A primeira impressão que elas tanto temiam, a de um mundo hostil, tinha sido brutalmente confirmada, só que no lugar errado. O que elas não sabiam é que aquele descaso europeu era apenas o prólogo para o verdadeiro teste de seus nervos, o medo paralisante que sentiam de pisar no Brasil. Enquanto o avião descia sobre a Baía de Guanabara, o silêncio entre as 3 era pesado. Não era a ansiedade gostosa de quem vai descobrir um lugar novo. Era medo. Pavor. Nos meses que antecederam a viagem, elas foram bombardeadas por notícias e avisos de amigos e familiares. Cuidado com sequestros relâmpago. Não peguem qualquer táxi na rua. Fiquem longe das favelas. Vão te assaltar assim que você pisar fora do aeroporto. O Brasil, em suas mentes, era um cenário de filme de ação perigoso, um lugar onde cada esquina escondia uma ameaça. Será que foi uma boa ideia vir para cá? Sussurrou Melanie, olhando pela janela a imensidão da cidade maravilhosa se aproximando, uma paisagem que deveria inspirar admiração, mas que para ela só gerava apreensão. Catherine, tentando manter a calma, segurava o celular com força. Vamos seguir o plano. Apenas aplicativos de transporte. Nada de táxis amarelos. E não vamos sair à noite. O plano delas era, basicamente, se trancar no hotel e sobreviver. As portas automáticas do aeroporto internacional do Galeão se abriram, e um bafo quente e úmido as envolveu. Era o abraço do Rio de Janeiro, um abraço que elas, naquele momento, receberam como um aperto sufocante.
O som era diferente de tudo que já tinham ouvido. Uma mistura de português cantado, anúncios no alto-falante, o som distante de um samba e o barulho caótico de gente indo e vindo. Era a vida pulsando, mas para elas, era o som do perigo iminente. Arrastando as malas, uma delas agora capengando sem uma rodinha, elas caminhavam com os ombros encolhidos, os olhos desconfiados varrendo cada rosto. Foi então que a primeira rachadura em sua armadura de medo apareceu. Uma coisa pequena, quase imperceptível. Na cabine da Polícia Federal, o agente pegou seus passaportes, olhou para cada uma delas, abriu um sorriso largo e genuíno e disse, no inglês com sotaque carregado, "Bem-vindas ao Brasil. Aproveitem a nossa cidade." Elas se entreolharam surpresas. Um sorriso? Um desejo sincero de boas-vindas? Aquilo não estava no roteiro de terror que haviam criado. Logo depois, enquanto tentavam, sem sucesso, encaixar as malas em um carrinho, um senhor que passava com sua família parou. "Precisam de ajuda, meninas?" Sem esperar resposta, ele pegou a mala quebrada de Melanie e com "a gente dá um jeito", a ajeitou no carrinho de uma forma que ela não tombaria. Agradeceram meio sem jeito, e ele apenas sorriu, deu um tapinha no ombro do filho e seguiu seu caminho. 2 pequenos gestos, 2 gotas de calor humano em um oceano de pânico. Mas a prova de fogo ainda estava por vir. Do lado de fora, na área de desembarque, a fileira de táxis amarelos, os famosos amarelinhos, parecia uma alcateia de predadores esperando por suas presas. "De jeito nenhum vamos entrar em um desses", disse Catherine, categórica. "Vou tentar conectar no Wi-Fi e chamar um Uber." Mas o sinal era fraco, o aplicativo não carregava. O suor escorria por suas testas, uma mistura do calor carioca e da ansiedade crescente. Elas se sentiam expostas, vulneráveis. Foi nesse momento que um senhor se aproximou. Ele não era jovem nem forte. Tinha o cabelo grisalho, um rosto marcado por rugas de quem já sorriu muito e usava o uniforme simples dos taxistas. Ele viu o desespero nos olhos delas, a mala quebrada, a confusão. "Welcome riu", ele disse com um sorriso que iluminou seu rosto. "Need help?" "Para onde?" "Where you go?" As 3 se encolheram. Era exatamente isso que os guias online diziam para evitar. Um taxista abordando passageiros. Mas havia algo nos olhos daquele homem. Não era malícia, era bondade. Uma gentileza genuína. Hesitantes, elas murmuraram o nome do hotel em Copacabana. "Ah, Copacabana. Beautiful. Eu levo." "No problema", ele disse animado. Com cuidado que elas não viam desde que saíram de Nova York, ele pegou as malas delas, uma por uma, e as acomodou com delicadeza no porta-malas. A mala quebrada ele ajeitou com um carinho extra, como se estivesse cuidando de algo precioso. "Vamos, meninas. Entrem." O interior do carro não era luxuoso. Era um táxi antigo, mas impecavelmente limpo. No painel, um pequeno terço pendurado no retrovisor balançava suavemente. O cheiro era de carro limpo, não de perfume barato. Ele se sentou no banco do motorista, virou-se para elas e disse, "Meu nome é Roberto. Sejam muito bem-vindas." E então ele ligou o rádio. Não era um funk no último volume, nem notícias sobre crimes. Eram os acordes suaves de Garota de Ipanema, de Tom Jobim. A música flutuou pelo carro, uma trilha sonora que parecia querer acalmar seus corações acelerados. O carro partiu suavemente. Seu Roberto dirigia com uma calma impressionante para o trânsito caótico do Rio. Sem freadas bruscas, sem buzinas nervosas. Ele parecia flutuar pelas ruas. Depois de alguns minutos na via expressa, ele pegou uma saída. O pânico voltou instantaneamente. Melanie agarrou a bolsa com força, seus olhos se arregalaram. "Onde ele está nos levando?" Catherine pegou o celular, tentando abrir o mapa, as mãos tremendo. Era isso. O sequestro. Estavam sendo levadas para um lugar desconhecido. Seu Roberto percebeu a tensão pelo retrovisor. O sorriso dele não desapareceu.
Com a maior tranquilidade do mundo, ele apontou para a frente. Meninas, olhem. Trânsito. Muito, muito trânsito. Ele gesticulava, tentando explicar em seu inglês limitado. This way. Este caminho. É um atalho. Mais rápido. Mais seguro. Less traffic. Entendem? No problema. Ele disse a palavra atalho e elas gelaram, mas o tom de sua voz era tão paternal, tão tranquilizador, que uma pequena semente de confiança começou a brotar. Ele continuou a dirigir por ruas que elas nunca encontrariam em um mapa turístico. E no caminho, ele se tornou o melhor guia que poderiam ter. Olha! Pão de Açúcar. Ali. Maracanã. Ele falava da cidade com um amor, um orgulho que era contagiante. Ele não estava apenas dirigindo, estava compartilhando um pedaço de sua alma com elas. Elas começaram a relaxar. Os ombros desceram, as mãos soltaram as bolsas. Naomi até arriscou um sorriso. Quando o táxi finalmente parou em frente ao hotel, em Copacabana, a corrida no taxímetro marcava um valor justo, exatamente o que elas tinham pesquisado como sendo a média. Não havia tentativa de golpe, não havia extorsão. Havia apenas honestidade. Catherine pegou uma nota alta, muito acima do valor da corrida e a estendeu para ele. Era o pagamento pelo alívio, pela gentileza, por ter desmontado todos os seus medos. Seu Roberto olhou para a nota, depois para elas, e balançou a cabeça com aquele mesmo sorriso gentil. Não, não. É muito. Ele pegou o valor exato da corrida e tentou devolver o troco. Por favor, fique com o resto. É uma gorjeta, insistiu Catherine. Ele hesitou e então disse as palavras que fariam aquelas 3 mulheres desabarem em lágrimas ali mesmo, na calçada de Copacabana. Ele olhou nos olhos de cada uma e disse, devagar, para que entendessem bem, sua alegria é meu pagamento. Your happiness is my payment. Bem-vindas ao Brasil de verdade. Foi como se uma represa se rompesse. As lágrimas que elas seguraram por dias, as lágrimas de frustração, de medo, de cansaço, agora escorriam livremente. Mas não eram mais lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão, de emoção pura. Elas choravam por causa da gentileza de um estranho, um homem que não tinha obrigação nenhuma de ser mais do que um motorista, mas que escolheu ser um anfitrião, um protetor, um embaixador do que o Brasil tem de melhor. Enquanto descarregava as malas, seu Roberto, vendo a emoção delas e o cansaço em seus rostos, perguntou: "Vocês já comeram? Estão com fome?" Elas admitiram que não, que a experiência na Europa tinha tirado o apetite delas. Os olhos dele brilharam. Ah, não. No Brasil não pode ficar com fome. Ele pegou um guardanapo de papel e uma caneta no porta-luvas. Tem um lugar aqui perto. Não é para turista, é lugar de gente daqui. Um boteco. Eles têm a melhor feijoada da cidade. O dono, seu Zé, é meu amigo. Digam que o Roberto taxista mandou vocês lá. Ele escreveu o nome e o endereço com uma letra caprichada e entregou a elas. Vão lá. Comam bem. Sejam felizes. Ele se despediu com um aceno e partiu, deixando para trás 3 jovens americanas chorando na calçada, segurando um guardanapo como se fosse um tesouro. Aquele simples trajeto de táxi não tinha sido apenas um transporte. Tinha sido uma terapia intensiva, uma lição de vida. Depois de se instalarem no hotel, que era simples, mas limpo e acolhedor, elas seguiram a recomendação de seu Roberto. Encontraram o boteco numa rua tranquila, um lugar sem luxo, com mesas de metal na calçada e o som de risadas e conversas animadas. O cheiro que vinha de dentro era divino. Quando disseram que o Roberto taxista as tinha enviado, um homem grande e sorridente, seu Zé, abriu os braços. Amigas do Roberto são minhas amigas. Sentem-se, a casa é de vocês. A feijoada chegou à mesa numa cumbuca de barro fumegante. O feijão preto, cremoso, as carnes desmanchando, a couve refogada no alho, a farofa crocante, as laranjas para cortar a gordura. E claro, 3 caipirinhas no capricho.
A primeira garfada foi uma explosão de sabor, um conforto para a alma. Elas comeram em silêncio no início, apenas saboreando cada pedaço. Depois começaram a rir. Riram de seus medos, de sua paranoia. Riram porque estavam ali seguras, felizes, comendo a melhor comida de suas vidas, em um lugar que horas antes parecia o mais perigoso do mundo. O calor humano daquele boteco, a simpatia de seu Zé, a comida feita com amor. Tudo era uma extensão da gentileza que haviam encontrado no táxi de seu Roberto. Naquela noite, de volta ao quarto do hotel, a conversa era outra. Não havia mais medo, só admiração. Catherine olhava a foto que tirou da feijoada. Eu nunca vou apagar essa foto, ela disse. Aquele homem, o seu Roberto. Ele não salvou só a nossa viagem. Ele restaurou minha fé nas pessoas, completou Melanie. Naomi, que sempre fora otimista, concluiu, eu achava que o Brasil seria barulhento e bagunçado. E é. Mas não é uma bagunça de descaso. É uma bagunça de vida, de gente, de calor. É um lugar onde as pessoas te veem, te ajudam, te sorriem sem querer nada em troca. Queria poder ficar mais uma semana, disse Melanie. Catherine, a pragmática, concordou. Da próxima vez que viermos para cá, acho que vamos pular a Europa. Vamos vir direto para o Brasil? A jornada delas estava terminando, mas em seus corações, uma nova viagem estava apenas começando, a de entender que um país não é feito de suas manchetes, mas de seu povo. E então, galera? Deu para sentir daí? Essa história é real, e acontece todos os dias, em cada canto desse nosso Brasilzão. A gente tem 1000 problemas, passa por cada perrengue, a gente sabe. Mas, cara, o nosso povo. Essa capacidade de dar um abraço, um sorriso, de dar um jeito. Isso é a nossa maior riqueza. O seu Roberto não sabia, mas naquele dia ele não foi só um taxista. Ele foi o Brasil que a gente quer mostrar pro mundo. O Brasil que, apesar de tudo, nos enche de um orgulho que não cabe no peito. E você? Qual foi a experiência que mais te deu orgulho de ser brasileiro? Aquela pequena gentileza que mudou o seu dia? Deixa aqui nos comentários, vamos compartilhar essas histórias. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de amassar o botão do like, se inscrever no canal e compartilhar com todo mundo.